Quer saber o que essa mesa de madeira tem a ver com a minha jornada empreendedora? Continue comigo nos próximos 3 minutos. Eu sou engenheiro no Marketing Fornés, eu estou aqui na minha casa de praia em Guarajuba, fica aqui a 40 minutos de Salvador. E foi aqui nessa mesa que eu, conversando há 4 anos atrás com um primo meu, Anísio, perguntando a ele o que ele fazia da vida direito, porque eu não entendia exatamente qual era a onda dele. Ele me conta o quanto ele tinha de experiência no ramo de transportes, e ele veio transferido para Salvador, de Fortaleza, estava triste, cabisbaixo e tal. E aqui, batendo um papo sobre empreendedorismo, surgiu umas provocações, e daí veio, algum tempo depois, a inauguração da Normando Transportes. E foi assim que eu me tornei empresário, tentando ajudar o meu primo. O bumerangue que eu lancei voltou, caiu na minha cabeça, e hoje somos sócios. Há 2 anos a Normando Transportes está no ar, mas essa história começou aqui há 4 anos atrás. Então, esse vídeo aqui é rapidinho para te dizer o seguinte: as oportunidades de empreender estão à nossa frente a todo momento, basta a gente estar com a antena ligada. A partir daquela data eu consegui começar a dedicar muito tempo em mudar meu mindset para realmente empreender, para realmente arriscar abrir um negócio paralelo ao meu dia a dia de trabalho 8 horas por dia no CERPRO, a empresa que você sabe que eu trabalho, gosto bastante, mas foi a partir daqui de conversas. Nesse momento foi que eu comecei a dedicar muito tempo a ler, a conversar com pessoas, a participar de eventos, assistir vídeos na internet, para tentar entender o mundo do empreendedorismo. No final do mês, dia 25, começa o CEO Nerds Congresso para nerds e empreendedores. Um congresso totalmente online, gratuito. São mais de 20 palestras com muitas feras do mundo empresarial, empreendedorístico, tecnológico, games, nerdiano, até psicologia tem. Confira, acesse ceonerds.com.br. E na minha palestra eu vou falar dos 3 maiores vilões que os nerds e empreendedores enfrentam na sua jornada pelo sucesso e como combatê-los. Justamente contando um pouco dessa minha história, tudo que eu aprendi nesse tempo, desde os meus estudos até as minhas experiências reais, já como empresário. Então, fique comigo, eu vou te contar um dos livros que eu li, vou contar um pouquinho desse livro chamado O Melhor do Mundo, do Seth Godin. Vou falar um pouquinho sobre ele e você pode saber mais sobre esse livro e sobre os outros livros que eu li, sobre essas experiências empreendedoras, assistindo a minha palestra no CEO Nerd e assistindo as outras palestras incríveis que estão disponíveis para você a partir do dia 25 de janeiro. O melhor do mundo. Saiba quando insistir e quando desistir. Essa é uma apresentação super rápida, baseada nas ideias do livro de mesmo nome, do Seth Godin, uma personalidade altamente conhecida na internet, autor de vários best-sellers. Esse livro eu descobri numa livraria por acaso, quando eu estava justamente no processo de abertura da minha empresa, a Normando Transportes, que eu acabei de comentar com vocês. Eu achei muito legal e ele é baseado numa ideia muito simples. Você conhece o conceito a cauda longa? Os melhores normalmente são muito melhores do que os segundos colocados em diante. O sorvete de baunilha vende muito mais do que o sorvete de chocolate, que é o segundo colocado. Então, se você quer disputar espaço no mercado, em tese, você quer disputar o topo, o primeiro lugar. É isso que vai te diferenciar. Esse é o conceito da cauda longa. Poucos estão no topo. Poucos são os autores de best-sellers. Poucos são os jogadores que ganham milhões, como o Cristiano Ronaldo ou o Messi da vida. Poucos são os médicos, cirurgiões plásticos, por exemplo, que ganham milhões. E na curva e na rabeira da cauda tem espaço para muita gente. Na verdade, a internet é um mecanismo super interessante de explorar toda essa cauda, principalmente na curva até o seu final. Mas o conceito que o Seth Godin quer explorar aqui é ser o melhor do mundo. Vou usar um exemplo aqui de um amigo meu, Robson. Trabalha comigo no CERPRO, o RobGo. Ele é aficionado por tênis. Compete, inclusive, já ganhou torneios e tal, mas volta e meia ele se machuca. Tem alguma contusão.
Numa das últimas contusões que ele teve, ele foi no médico aqui na Bahia e o cara disse que ele devia parar de jogar. O que você faria? Procuraria a opinião do maior especialista que tivesse ao seu alcance. Ele pegou um avião, foi para o Rio Grande do Norte, simplesmente para escutar do maior especialista da área, na visão dele, que estava acessível às condições dele, que ele poderia continuar jogando. Pagou caro para ouvir a opinião do melhor. Se você pudesse, tivesse recurso para contratar o melhor jogador do mundo para colocar no seu time, quem você escolheria? E se você fosse dono de um time e fosse escolher um técnico? Ou no caso, se você fosse dono da empresa e fosse escolher o líder de um grande projeto, você procuraria os melhores. A definição de medíocre é aquilo que está entre o grande e o pequeno, o bom e o mal, onde falta criatividade ou originalidade. Comum, mediano, algo ou alguém que não tem grande valor intelectual, sem talento, abaixo da média. Sinônimos do medíocre: comum, inexpressivo, meião, mediano, modesto, pequeno, remendão, trivial e vulgar. Eu achei essa definição no site dicio.com.br/medíocre. Você prefere ser medíocre ou você quer ser o melhor do mundo? Mas espera aí, Sérgio, melhor do mundo não parece algo megalomaníaco? Calma. Na visão do Seth Godin, e eu compartilho essa visão, o melhor do mundo diz respeito ao seu segmento, à realidade que te cerca. Se eu quero ser um bom programador Java, eu posso ser o melhor do meu mundo, da minha empresa, da minha faculdade, do meu estado. Busque sempre delimitar uma fronteira. Afinal, o melhor do mundo é realmente pretensão demais, mas seja o melhor do mundo que estiver ao seu alcance. Cara, que interessante. Eu queria ter escutado esse conceito antes. Eu realmente quero ser o melhor do meu mundo. No meu caso aqui, eu estou tratando de marketing para nerds. E eu quero ser o melhor cara de tecnologia, de informática, que consegue conversar com este mundo sobre marketing. Acontece que, normalmente, você vai passar por um vão, um decréscimo de resultados, apesar do crescimento dos seus esforços. Todo o processo de mudança passa por esse vão. Alguns chamam este gráfico aí de a curva J da mudança, pelo seu formato. Eu gosto de chamar do Vale dos Desesperados. Pois bem, todos nós temos a nossa curva. Eu vou explicar as 3 configurações principais. Uma delas é a seguinte: o beco sem saída. É aquele patamar onde você está estagnado na sua empresa, não se esforça nem muito mais nem muito menos, também não alcança nem muito maiores nem muito piores resultados, também não vai alcançar um grande salário, uma grande mudança de salário ou uma grande promoção. Você está na mesmice, sem melhorar, sem piorar. Um tédio. Muita gente se encontra nesse patamar. Um beco sem saída. Outra possibilidade é você estar num processo absurdo de tentativa de melhoria de resultados, por exemplo, tentando alcançar projeções na sua carreira através de promoções. Só que muitas vezes isso é acompanhado de um altíssimo grau de estresse, ou de uma competição muito acirrada, nociva, onde você precisa subir usando meios não éticos na sua carreira, você precisa passar por cima de algumas pessoas. E isso pode ser um abismo. Em algum momento você pode ter uma ruptura, você pode sofrer um estresse, ter uma úlcera, parecer com câncer, ou a sua empresa pode ser vendida. Um amigo meu com mais de 20 anos de empresa trabalhava para uma dessas prestadoras de serviço para Petrobras, de um dia para o outro saiu com o pires na mão. E aí teve que se virar, se recolocar no mercado, depois que ele caiu do abismo. Você tem esses 3 cenários. Vou voltar aqui rapidamente. O cenário em passar por um vão, chegar no patamar superior. O cenário de
Beco sem saída, onde muita gente se encontra, e o cenário do abismo, que é bom evitar, porque a queda aqui deve doer bastante. É mais fácil ser medíocre do que enfrentar a realidade e desistir. Muita gente continua no beco sem saída porque o caminho da mediocridade é aparentemente mais fácil. O Vince Lombardi foi jogador e é um coach conhecido, não sei se ele está vivo. Ele disse essa frase: aqueles que desistem nunca vencem e os vencedores nunca desistem. A gente ouve isso direto, a gente acredita nisso. O Seth Godin não acredita nisso. E a partir da leitura desse livro eu também passei a não acreditar. Os vencedores também desistem e as pessoas que desistem também vencem. Ah, cara, tá aí a grande sacada. Eu não sabia que eu podia desistir, pois eu posso. Atravessar o vão é o caminho para o sucesso. Só que aqui, ó, a gente começa a colocar desculpas, se auto-sabotar. Eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo, sem coragem, sem interesse, sem entusiasmo, sem paciência, sem fé, sem apoio, sem noção, sem estratégia, sem orientação, sem direção. A quantidade de desculpas para pular fora, justamente quando as dificuldades são muitas, é bastante grande. E a gente, às vezes, pula fora sem enxergar que do outro lado, que no topo da montanha, existe um mundo muito melhor. Sem ter a paciência, a persistência e a disciplina necessárias para chegar lá. Sim, você pode desistir. Desistir do que não vale a pena. E insistir naquilo que compensa, ter peito para fazer uma coisa ou outra. Ou seja, ter foco. Quando eu decidi ser empresário, há 3, 4 anos atrás, depois das conversas que eu comentei com você que eu tive com meu primo, eu passei a rever minha agenda, a rever minhas prioridades. Eu quase que parei completamente de ver televisão, passei a ler compulsivamente e conversar sobre o assunto, e estudar sobre o assunto, e procurar meios de viabilizar um capital inicial para eu conseguir colocar minha empresa para funcionar oficialmente. Então eu desisti de outras coisas que eu vinha fazendo. Por exemplo, a produção de eventos gratuitos na época do Java Bahia. Eu tive que fazer escolhas. E se você quer empreender, você também precisa fazer escolhas e desistir de uma série de coisas que não estão te levando para o patamar que você quer chegar. Da próxima vez que você se notar que está sendo mediano, quando sentir vontade de desistir, lembre-se, você tem 2 boas escolhas: desistir ou ser excepcional, porque a média é para perdedores. Este é o recado. Essa ideia do Seth Godin, a ideia do desista do que não compensa, insista no que vale a pena, é uma das ideias que eu vou comentar na minha palestra, os 3 maiores vilões enfrentados por nós empreendedores na jornada pelo sucesso e como combatê-los. Palestra essa que deve ir ao ar dia 31 de janeiro de 2015. O Sr. Nerds começa no dia 25 e tem uma série de palestras sensacionais que vão te ajudar a trabalhar o seu mindset e focar no seu objetivo, seja ele qual for. Divulgue o sionnerds.com.br, acesse o site, confira a lista incrível de palestrantes e palestras, chame a maior quantidade possível de amigos e possíveis parceiros nas suas empreitadas e nos vemos no Sr. Nerds a partir do dia 25 de janeiro, no Marketing for Nerds a partir de agora, se você ainda não está, e se você já está aqui comigo por algum tempo, por favor continue, porque é muito bom ter essa oportunidade de conversar com você a todo momento. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.